Tem homem que sabe dizer tudo, sabe falar de disciplina, sabe falar de foco, sabe falar de recomeço, sabe falar de dor, sabe falar de propósito, sabe falar do homem que quer se tornar. Ele senta, olha no vazio e diz com firmeza que agora vai mudar. Diz que essa foi a última noite perdida. Diz que essa foi a última desculpa. Diz que essa foi a última vez que se traiu. Diz que amanhã acorda cedo. Diz que vai treinar. Diz que vai estudar. Diz que vai sumir um pouco. Diz que vai reconstruir a própria vida. E por alguns minutos ele acredita. Só que existe uma cena que destrói tudo. É quando amanhã chega. O despertador toca no quarto escuro. A tela do celular acende o rosto cansado. A cama, ainda quente, segura o corpo como se fosse um pântano. A mente já começa a negociar. Só hoje. Depois eu compenso. Eu dormi tarde. Segunda, eu começo certo. Quando eu estiver melhor, eu faço do jeito certo. E ali, naquele exato instante, uma coisa acontece dentro dele sem barulho nenhum. A palavra dele perde valor. Não diante dos outros, diante dele mesmo. Porque o maior desastre na vida de um homem não é quando os outros param de acreditar nele. É quando ele começa a ouvir a própria voz como se fosse propaganda. Bonita, forte, intensa, mas vazia. Ele fala demais, planeja demais, declara demais, explica demais, promete demais e não se obedece. Esse é o tipo de prisão que não faz barulho por fora, mas destrói tudo por dentro. Porque quando você quebra a sua palavra repetidas vezes, você não perde só resultados. Você perde autoridade interna, perde o peso da própria voz, perde a capacidade de se dar uma ordem e sentir que ela será cumprida. Você passa a viver como um homem dividido, um homem que faz discursos de comandante, mas se move como soldado desertor. Se essa mensagem já está batendo em você, deixa o like como sinal de identificação, se inscreve no canal para continuar essa jornada de reconstrução e compartilha esse vídeo com um homem que também parece forte por fora, mas por dentro já não acredita mais no que promete. Porque tem gente que está cansada, sim, mas tem gente que está apodrecendo em silêncio pela distância entre o que fala e o que vive. E talvez esse seja o seu verdadeiro cansaço. Não o cansaço do trabalho, não o cansaço da rotina, não o cansaço da vida adulta. Talvez o seu verdadeiro cansaço seja o peso de conviver com uma versão sua que já disse 100 vezes que ia mudar e não mudou. Talvez o que está destruindo a sua energia não seja só a falta de sono. Talvez seja a vergonha acumulada. Vergonha de falar bonito e não agir. Vergonha de se motivar à noite e se abandonar de manhã. Vergonha de se olhar no espelho e perceber que a sua boca ainda carrega ambição, mas o seu corpo já não carrega confiança. Porque existe um tipo de fracasso que é direto. Você tenta, erra, aprende, melhora, mas existe outro que corrói muito mais. É quando você nem precisa fracassar no mundo, porque já fracassou tantas vezes consigo mesmo que sua energia nem chega inteira na batalha. Você começa derrotado, não porque o desafio é maior que você, mas porque sua consciência sabe que a sua palavra tem histórico de abandono. E isso muda tudo. Muda a forma como você começa, muda a forma como você persiste, muda a forma como você suporta o desconforto, muda a forma como você se enxerga. Um homem que não confia em si não entra numa rotina, ele tenta. Não constrói consistência, ele ensaia. Não assume compromisso, ele experimenta. Não dá ordem, ele sugere. E a vida de um homem não muda quando ele começa a sugerir para si mesmo. Ela muda quando ele volta a ser obedecido por dentro. Mas antes de chegar nesse ponto, é preciso olhar sem anestesia para a doença. Porque o homem que fala demais e não se obedece não é só um cara indeciso, não é só um cara preguiçoso, não é só um cara sem foco. Muitas vezes ele é um homem em guerra com a própria consciência. Ele usa a fala para sentir movimento, usa o plano para sentir progresso, usa a promessa para sentir alívio, usa a declaração para escapar da culpa do presente. Em outras palavras, falar virou um analgésico. Ele diz que agora vai mudar e por alguns minutos sente como se já tivesse mudado. Ele monta uma rotina perfeita e por alguns minutos sente como se já estivesse em outro nível. Ele explica a própria virada de vida para um amigo e por alguns minutos sente como se já estivesse vivendo essa virada. Só que o corpo sabe, a rotina sabe, a cama sabe, o espelho sabe, nada aconteceu. E quanto mais ele usa a fala como substituição da ação, mais ele se acostuma a colher
recompensa emocional sem pagar o preço real. Isso é perigoso demais, porque o cérebro começa a aceitar intenção como identidade. Eu quero muito, vira eu sou comprometido. Eu penso nisso o tempo todo, vira eu estou no caminho. Eu falei com convicção, vira eu estou pronto, mas não está. E a vida cobra não pelo que você sente quando fala. A vida cobra pelo que você faz quando não está com vontade. É aí que quase todo homem que vive falando demais desaba, porque falar não exige caráter consolidado. Falar exige acesso emocional. Você pode estar no fundo do poço e ainda fazer um discurso lindo sobre a montanha. Você pode estar quebrado por dentro e ainda convencer alguém de que agora vai. Você pode até convencer a si mesmo por alguns minutos, mas quando o alarme toca, quando a chuva cai lá fora, quando o corpo pesa, quando a disciplina pede presença, quando ninguém está olhando, quando o encanto do próprio discurso desaparece, aí sobra só a verdade. E a verdade é simples, brutal e quase humilhante. Você não está vivendo sob o comando do que fala. Você está vivendo sob o comando do que tolera. Essa frase muda tudo, porque muita gente diz que quer evolução, mas tolera dispersão. Diz que quer respeito próprio, mas tolera autoabandono. Diz que quer corpo forte, mas tolera rotina fraca. Diz que quer paz mental, mas tolera vícios que corroem a própria mente. Diz que quer uma nova vida, mas tolera os mesmos hábitos que fabricaram a vida antiga. No fim, o seu futuro não está sendo construído pelo seu discurso. Está sendo construído pelo padrão que você aceita repetir. E é por isso que o homem que fala demais e não se obedece vive uma tortura muito específica. Ele não sofre por falta de visão, sofre por excesso de visão sem estrutura. Ele consegue ver a vida que quer, consegue imaginar a rotina, consegue sentir a transformação, consegue descrever a nova fase com detalhes, mas toda vez que tenta atravessar a ponte entre imaginação e prática, ele volta para a cama, volta para o celular, volta para a justificativa, volta para a indulgência, volta para a versão que ele já jurou que enterraria. E cada retorno enfraquece um pouco mais o centro da identidade. Tem homem que está fisicamente vivo, socialmente funcional, aparentemente normal, mas internamente já está se vendo como alguém pequeno. Não porque nasceu fraco, não porque não tem potencial, mas porque treinou a própria mente a associar sua voz à quebra de contrato. Você sabe o que isso faz com um homem? Ele começa a parar de prometer em voz alta, mas não por maturidade, por vergonha. Ele deixa de comentar seus planos, deixa de contar seus projetos, deixa de falar do que sonha, não porque aprendeu a proteger o processo, mas porque não aguenta mais ser testemunha do próprio teatro. E isso cria um silêncio pesado, um silêncio de quarto fechado, um silêncio de madrugada, um silêncio de quem se deita olhando para o teto e pensa: qual é o meu problema? Por que eu falo como alguém destinado a algo grande, mas ajo como alguém que já desistiu? Por que eu sei tanto e executo tão pouco? Por que eu consigo aconselhar todo mundo, menos obedecer a mim mesmo? Essa pergunta machuca, porque encosta numa ferida de masculinidade profunda. O homem precisa sentir que consegue conduzir a si mesmo. Ele precisa sentir que a própria presença tem direção. Precisa sentir que a própria palavra tem peso. Que quando ele decide, algo se move. Que quando ele promete, algo se sustenta. Que quando ele dá uma ordem interna, o corpo responde. Quando isso desaparece, ele não perde só produtividade, ele perde chão. E é por isso que alguns homens vivem irritados, impacientes, cinzentos, dispersos, com raiva de tudo, mas sem entender a origem. Não é só o mundo, não é só a pressão, não é só o dinheiro, não é só a ansiedade. Muitas vezes é a humilhação invisível de não conseguir se obedecer. É horrível conviver com uma mente que pensa alto e um corpo que responde baixo. É horrível formular objetivos nobres e executar hábitos medíocres. É horrível imaginar o homem que poderia ser e, no mesmo dia, assistir a si mesmo, escolhendo o conforto mais uma vez. Isso cria uma rachadura, e toda rachadura repetida vira identidade. Você começa a dizer
dizer frases como "eu sou assim mesmo", "eu sempre começo e paro", "eu funciono só quando estou motivado", "minha cabeça é complicada", "eu tenho muito potencial, mas eu sou meio indisciplinado". Perceba o que aconteceu. Antes, você tinha um comportamento ruim. Agora, você está transformando esse comportamento em definição de si. E esse é o começo do apodrecimento, porque o comportamento pode ser combatido, mas quando ele vira identidade, você passa a defendê-lo sem perceber. Você não luta mais contra a sua incoerência. Você explica a sua incoerência. Você não enfrenta o seu ciclo. Você narra o seu ciclo. Você não mata a versão fraca. Você aprende a descrevê-la com inteligência. E homem inteligente demais para a própria execução corre um risco enorme: virar comentarista da própria ruína. Ele entende tudo, nomeia tudo, analisa tudo, tem consciência de tudo, mas não rompe. E o mundo está cheio de homem que sabe exatamente o que precisa fazer e continua não fazendo. Então, a verdade dura precisa ser dita com todas as letras. Falar demais, em muitos casos, não é sinceridade. É fuga sofisticada. É uma forma de simular comprometimento sem entrar de verdade no desconforto. Porque quando você fala, você cria a sensação de avanço social e emocional. Você recebe validação, recebe atenção, recebe alívio, recebe uma identidade temporária. Mas, quando você cala e executa, não há aplauso imediato. Só repetição, só atrito, só desconforto, só confronto entre quem você foi e quem precisa nascer. E muita gente prefere a dopamina do discurso à brutalidade da prática. Prefere ser visto como alguém consciente do que ser moldado como alguém consistente. Prefere a imagem do futuro à responsabilidade do presente. Prefere declarar guerra ao caos do que acordar cedo e travar a guerra de verdade. Só que isso tem um preço que ninguém vê de imediato. No começo, parece só um hábito ruim. Depois, vira um enfraquecimento da vontade. Depois, vira descrédito interno. Depois, vira cinismo. Cinismo é quando o homem já não acredita nem nas próprias emoções sinceras. Ele sente vontade de mudar, mas desacredita da própria vontade. Se emociona com uma mensagem forte, mas pensa: já senti isso antes. Escreve metas, mas já olha para o papel como quem vê um enterro anunciado. Decide recomeçar, mas o próprio coração responde: você sempre diz isso. Esse é um ponto muito sombrio da jornada masculina, porque agora ele não está só travado, ele está dividido. Uma parte quer vida nova, a outra ri da tentativa. Uma parte quer disciplina, a outra boicota antes mesmo de começar. Uma parte quer voltar a se admirar, a outra já o olha com desprezo. É como morar com um traidor dentro do peito, e essa convivência vai roubando energia vital. O homem passa a sentir tudo mais pesado, tudo mais lento, tudo mais opaco. Coisas simples parecem enormes, compromissos pequenos parecem montanhas. Acordar cedo parece humilhação, treinar parece punição, estudar parece castigo, organizar a vida parece coisa de outro mundo. Mas muitas vezes não é porque ele é incapaz, é porque ele está tentando levantar uma vida inteira com músculos internos atrofiados pela desobediência acumulada. Entenda isso. Toda vez que você descumpre uma ordem simples que deu a si mesmo, você treina fraqueza. Toda vez que você se escuta e não se segue, você reforça uma hierarquia interna perversa, onde o seu impulso manda mais do que a sua consciência. E um homem governado por impulso nunca sustenta recomeço, porque recomeço verdadeiro não nasce de uma emoção épica. Nasce da capacidade de manter uma ordem simples quando o brilho acabou. Talvez seja por isso que a sua vida parece travada, mesmo você sabendo tanto. Talvez não falte conhecimento, talvez falte governo interno. Você sabe o que comer, sabe que precisa dormir melhor, sabe que precisa treinar, sabe que precisa parar de negociar com o vício, sabe que precisa diminuir o ruído, sabe que precisa ser mais firme, sabe que precisa fazer o que disse que faria. O problema não é a informação. O problema é que a sua palavra perdeu comando. E ninguém constrói destino grande com palavra interna sem autoridade. Agora imagine a cena. Madrugada, quarto escuro, a luz azul do celular acesa no rosto. Você rolando a tela sem necessidade, já cansado, já vazio, já sabendo que deveria dormir. Lá fora, a rua silenciosa. Dentro de você, uma consciência ainda acordada, sussurrando que isso está te destruindo aos poucos. E mesmo assim, você continua. Essa é a imagem do homem dividido. Ele sabe, ele vê, ele sente, mas não governa. No dia seguinte, promete compensar, promete
resetar, promete organizar a vida, promete que agora será diferente. Só que a consciência registra tudo. Ela registra a hora em que você mentiu para si, a hora em que empurrou o compromisso, a hora em que se vendeu por conforto barato, a hora em que preferiu parecer alguém com potencial a se comportar como alguém confiável. E consciência ferida não grita o tempo todo. Às vezes, ela só cala. E esse silêncio é perigoso, porque quando a consciência para de reagir, o homem entra em anestesia moral. Começa a tolerar mediocridade como rotina, começa a aceitar vergonha como clima permanente, começa a viver dias inteiros sem nenhum gesto digno de respeito próprio. E, pior, começa a achar isso normal. É aí que a vida entra em modo cinza. Nada é trágico o suficiente para gerar ruptura, mas nada é digno o suficiente para gerar orgulho. Você continua existindo, continua indo, continua respondendo, continua pagando contas, continua aparecendo, mas por dentro está longe. Longe do homem que queria ser, longe do fogo que já sentiu, longe da integridade que um dia sonhou ter. E aqui vem uma verdade que muita gente não quer ouvir. Nem sempre você está sem motivação. Às vezes, você está sem respeito por si. E sem respeito por si, qualquer meta vira peso, qualquer rotina vira mentira, qualquer plano vira papel molhado. Porque disciplina não floresce num terreno onde a própria palavra não vale nada. Por isso, o colapso interno do homem que fala demais é tão brutal. Ele até consegue impressionar os outros em alguns momentos, consegue soar lúcido, consegue parecer consciente, consegue transmitir profundidade, mas, quando fecha a porta do quarto, é obrigado a conviver com a única plateia que não compra a atuação, ele mesmo. E esse juiz interno é implacável. Ele sabe quantas vezes você prometeu, sabe quantas vezes você adiou, sabe quantas vezes você chamou de descanso aquilo que era fuga, sabe quantas vezes você chamou de processo aquilo que era enrolação, sabe quantas vezes você usou a palavra planejamento para esconder medo de executar. Essa é a verdade dura. Em muitos homens, o excesso de fala é só uma camada elegante sobre o medo de sentir desconforto real, porque agir expõe, agir revela, agir quebra fantasia. Enquanto você fala, ainda pode imaginar que é muito disciplinado. Quando você entra na rotina, descobre a verdade. Enquanto você fala, ainda pode pensar que o seu potencial é gigantesco. Quando você executa por 30 dias, descobre o tamanho real do seu governo interno. Enquanto você fala, ainda pode se ver como alguém comprometido. Quando o cansaço chega e você continua ou desiste, a identidade é revelada. É por isso que tanto homem ama a fase da decisão e odeia a fase da repetição. Na decisão, ele é herói. Na repetição, ele é testado. Na decisão, ele sente poder. Na repetição, ele precisa provar poder. Na decisão, ele imagina uma nova vida. Na repetição, ele tem que matar a vida antiga no detalhe. E matar a vida antiga no detalhe é chato, é silencioso, é pouco glamuroso. É fazer o que precisa ser feito sem testemunha, sem emoção épica, sem narrativa bonita, sem aplauso. É dormir na hora certa, é levantar quando prometeu, é não tocar no que já decidiu largar, é concluir o que começou, é voltar no dia seguinte, é parar de fazer da própria emoção um argumento contra a própria disciplina. Só que, antes dessa reconstrução, vem o colapso. Todo homem que vive muito tempo falando demais e não se obedecendo, chega num ponto em que a alma pesa. Ele começa a sentir vergonha de falar sobre futuro, vergonha de se inspirar, vergonha de se comprometer, vergonha de dizer, dessa vez vai. Não porque a vontade morreu totalmente, mas porque ela já foi traída demais. E esse momento costuma vir em cenas pequenas. Não é sempre um grande desastre. Às vezes é um detalhe. É quando você vê sua própria imagem no espelho do banheiro, luz fria, madrugada avançada, ombros cansados, rosto abatido, e percebe que está mais uma vez exatamente onde prometeu que não estaria. É quando você abre a janela e sente entrando no quarto mais um dia igual. E essa frase te fere. De novo eu dormi tarde. De novo eu quebrei o que prometi. De novo eu adiei. De novo eu troquei o que importa pelo que anestesia. De novo eu me ouvi falar e não me segui. Esse de novo destrói mais do que o fracasso isolado, porque ele comunica continuidade. Ele diz, isso não foi um erro,
Isso virou padrão. E quando um homem percebe que a autossabotagem deixou de ser exceção e virou sistema, alguma coisa dentro dele colapsa. Ou ele acorda, ou ele afunda. É nesse ponto que muitos escolhem um caminho perigoso: endurecer por fora e apodrecer por dentro. Param de sentir, param de tentar de verdade, param de acreditar. Começam a zombar de mudança, zombar de disciplina, zombar de crescimento, zombar de qualquer mensagem que lembre o que eles próprios abandonaram, porque é mais fácil ridicularizar a luz do que admitir que você tem medo dela. Mas existe outro caminho. Existe o momento em que o homem, finalmente, cansa não da vida, mas de ser a própria contradição. Esse é o ponto de virada. Não é quando ele fica super motivado, não é quando aparece uma inspiração mágica, não é quando tudo se alinha, é quando ele se enoja da distância entre a boca e o comportamento. É quando ele percebe que continuar assim vai destruí-lo de um jeito mais cruel do que qualquer inimigo externo, por erosão da identidade, porque o pior tipo de morte masculina não é sempre física, financeira ou social. Às vezes é identitária. É quando o homem ainda respira, ainda anda, ainda responde mensagens, ainda vai aos lugares, mas já não se enxerga como alguém sólido, já não se respeita, já não confia na própria decisão, já não sente firmeza na própria presença. E homem sem firmeza interna vira refém de qualquer impulso, qualquer ambiente, qualquer distração, qualquer conforto. A partir daí, toda a força que ele tenta construir cai rápido, porque não existe centro. Então, o ponto de virada começa com uma aceitação brutal. Eu não preciso falar mais sobre a minha mudança. Eu preciso voltar a obedecer uma ordem simples. Essa frase parece pequena, mas ela recomeça uma vida. Porque o homem quebrado por excesso de fala não se reconstrói com grandes discursos. Ele se reconstrói com pequenos atos de obediência. Acordar na hora combinada, sair da cama sem negociar 10 minutos, cumprir o treino do dia, concluir uma tarefa importante antes do ruído, dormir quando prometeu, repetir amanhã. Parece pouco, mas para quem está há anos rompido com a própria palavra, isso é revolução. Porque o que está sendo treinado não é só hábito, é reconciliação interna. É a sua mente começando a perceber: talvez eu possa voltar a acreditar nesse homem. E isso vale mais do que motivação, porque motivação acende e apaga. Respeito próprio constrói base. No meio dessa travessia, eu preciso te dizer uma coisa com toda clareza. Se esse vídeo está te ajudando a se enxergar sem máscara, deixa o like para fortalecer essa mensagem. Se inscreve no canal para seguir comigo nessa reconstrução e compartilha este vídeo com alguém que está preso no próprio discurso e precisa voltar a ter peso na própria palavra. Agora preste atenção no que vem a seguir, porque aqui começa a reconstrução de verdade. O primeiro passo para o homem que fala demais e não se obedece é entender que ele não precisa provar nada para o mundo agora. Ele precisa parar de se impressionar com a própria intenção. Esse é o começo. Pare de se emocionar tanto com o que você pretende fazer. Pare de dar valor exagerado ao plano que ainda não foi sustentado. Pare de usar clareza como se fosse caráter. Pare de confundir consciência com transformação. Você pode ter uma visão brilhante do que precisa mudar e ainda ser totalmente indisciplinado. Então a primeira cirurgia é no ego. O homem que fala demais muitas vezes é viciado em sentir-se promissor. Ele gosta da identidade de quem tem muito potencial. Gosta da imagem de quem pensa diferente. Gosta da sensação de quem agora entendeu tudo. Mas potencial sem obediência prática vira uma maldição psicológica, porque você vive assombrado pelo que poderia ser. Então, por um tempo, você vai precisar parar de se alimentar da versão idealizada de si. Chega de ficar se assistindo mentalmente como protagonista de uma grande virada, enquanto a vida concreta continua fraca. Chega de criar trailer de transformação sem filmar a obra. Chega de tratar intenção como patrimônio moral. Você não precisa de mais autoimagem, precisa de evidência. E evidência se constrói no chão da rotina. Esse é o segundo passo: reduzir a meta à ordem. O homem desobediente costuma pensar em blocos grandes demais.
demais. Vou mudar minha vida. Vou virar outra pessoa. Agora vai ser diferente. Vou ser imparável. Tudo isso soa forte, mas é amplo demais, abstrato demais, inflamável demais. Ele precisa trocar a grandiosidade pela precisão. Não vou reconstruir tudo, mas amanhã, 6h30, eu levanto quando o alarme tocar. Não vou ser um homem disciplinado, mas hoje eu treino, mesmo sem vontade. Não vou largar essa vida antiga, mas esta noite eu desligo isso e deito no horário. A nova identidade nasce de ordens claras, não de emoções grandiosas. E tem mais, a ordem precisa ser pequena o suficiente para ser cumprida, mas séria o suficiente para doer se for quebrada. Porque o seu problema agora não é fazer tudo, é voltar a ser obedecido. A primeira vitória não é impressionante, é íntima. Talvez ninguém veja, talvez ninguém perceba, talvez ninguém aplauda. Mas, quando você cumpre algo simples que prometeu a si mesmo, uma parte esquecida da sua alma se levanta. Você sente, é sutil, mas real. Como se algo dentro de você dissesse: então, ainda existe homem aqui. Essa sensação é poderosa demais e precisa ser protegida. Por isso, o terceiro passo é o silêncio. Homem em reconstrução fala menos, não por timidez, por estratégia, porque cada plano dito cedo demais corre o risco de virar recompensa emocional prematura. Cada promessa compartilhada cedo demais corre o risco de saciar a fome que deveria empurrar a ação. Cada declaração pública pode funcionar como substituto barato de execução privada. Então, cale um pouco. Não por covardia, por maturidade. Deixe seu comportamento falar primeiro. Deixe sua rotina responder antes da sua boca. Deixe seus dias acumularem testemunho antes de você se anunciar como homem novo. Existe dignidade em ficar quieto enquanto a estrutura está sendo reconstruída. Existe força em desaparecer um pouco do barulho e reaparecer com consistência. Existe honra em parar de contar quem você vai ser e começar a viver como alguém que já não depende de discurso para existir. O quarto passo é aceitar a guerra contra a negociação interna. Aqui mora uma das maiores derrotas masculinas. O homem não perde só porque é fraco. Ele perde porque negocia demais com a parte fraca. Acorda e debate com a cama. Senta para trabalhar e debate com a procrastinação. Chega a hora de treinar e debate com o cansaço. Chega a hora de dormir e debate com o impulso de fugir para o celular. Ele está sempre em mesa de negociação com a própria sabotagem. E sabotagem que ganha voz, ganha espaço. Você precisa entender uma coisa: nem todo pensamento merece conversa. Nem toda vontade merece respeito. Nem todo impulso merece escuta. Existe hora em que o homem tem que interromper a própria mente e simplesmente se mover. Levanta, vai, fecha, desliga, senta, cumpre, volta, repete. A reconstrução da autoridade interna passa por esse corte, porque quem fala demais costuma também explicar demais para si mesmo. Ele racionaliza a desistência, cria argumento, constrói narrativa, produz contexto. Mas a vida muda mais quando o homem reduz a distância entre decisão e movimento. Pensou, decidiu, fez, sem seminário interno, sem tribunal emocional, sem justificativa elegante para a covardia momentânea. O quinto passo é suportar a fase em que você ainda não confia totalmente em si. Essa parte é importante. Muita gente desiste da reconstrução porque quer sentir confiança antes de agir. Só que a confiança não vem antes da evidência. Ela vem depois da repetição. No começo, você ainda vai duvidar. Ainda vai lembrar das vezes em que falhou. Ainda vai sentir que talvez esteja se enganando de novo. Ainda vai ouvir aquela voz cínica dizendo: vamos ver quanto tempo dura. Tudo bem, não lute para se sentir incrível. Lute para continuar obedecendo. A autoconfiança do homem forte não nasce de afirmações no espelho, nasce do histórico. Ela cresce quando ele olha para trás e vê que está cumprindo. Cresce quando ele percebe que já não está negociando tanto. Cresce quando o corpo começa a entender que a ordem não é mais brincadeira. Com o tempo, algo muda. O despertador toca e você levanta mais rápido. A tarefa aparece e você começa sem drama. O impulso velho surge e você corta antes da conversa crescer. O dia acaba e você sente um tipo de cansaço limpo. Esse cansaço limpo é
diferente. Não é o cansaço da culpa, não é o cansaço do desperdício, não é o cansaço de quem passou mais um dia se traindo, é o cansaço de quem está voltando para si. E talvez você não tenha sentido isso há muito tempo. Talvez já tenha esquecido como é terminar um dia e não sentir vergonha dele, como é deitar e saber que a sua palavra foi sustentada, como é fechar os olhos e não precisar fugir da própria consciência. Mas isso volta quando você para de buscar transformação por espetáculo e começa a construir transformação por obediência. Agora vem o sexto passo: tratar pequenas traições como grandes sinais. Homem que vive quebrado por dentro costuma minimizar as próprias concessões. Foi só hoje, foi só um atraso, foi só uma escapada, foi só uma noite, foi só uma desculpa. Mas não é só, porque, para quem está reconstruindo a autoridade interna, cada concessão ensina alguma coisa à mente. Ou ela aprende que você ainda manda, ou aprende que basta apertar um pouco que você cede. Você não precisa viver em paranoia, mas precisa voltar a respeitar o símbolo. Dormir tarde não é só dormir tarde, se isso representa quebrar um acordo consigo. Ignorar uma tarefa importante não é só produtividade baixa, se isso reforça a ideia de que sua palavra não tem força. Pular mais uma repetição necessária não é só um detalhe, se isso alimenta a velha identidade frouxa. A questão não é moralismo, é arquitetura interna. Você está reconstruindo o centro do homem, e o centro é treinado nos detalhes. Por isso, a disciplina não pode ser vista apenas como ferramenta para resultado externo. Ela é cirurgia de identidade. Quando você cumpre o pequeno, você está dizendo para si: eu não vivo mais largado. Eu não sou mais governado por qualquer impulso. Eu não preciso confiar em emoção para fazer o que deve ser feito. Eu estou voltando a ser alguém em cuja palavra dá para morar. Isso é profundo, porque muita gente quer dinheiro, corpo, posição, conquista, respeito dos outros. Mas a fome secreta por trás de tudo isso é mais íntima. Querem voltar a se admirar, querem se olhar e não sentir pena, querem se ouvir e não sentir ironia, querem prometer e sentir seriedade, querem caminhar com a sensação de que existe coluna por dentro. E isso só volta quando a prática substitui o discurso como base da identidade. O sétimo passo é aprender a suportar o tédio da consistência. Aqui muitos caem, porque o homem acostumado ao exagero verbal gosta de intensidade. Ele gosta do choque, do grande começo, da frase forte, da energia da virada. Mas a nova vida não é feita de explosão contínua. Ela é feita de normalidade bem obedecida. Acordar, arrumar, treinar, trabalhar, estudar, cumprir, descansar, dormir, repetir. Não parece cinematográfico à primeira vista, mas é justamente aí que o filme muda, porque o verdadeiro protagonista não é o cara que faz uma promessa épica numa noite intensa. É o homem que, sem plateia, sustenta a rotina quando a vida está comum. Você quer saber se alguém está se transformando mesmo? Não observe a emoção máxima dele. Observe a terça-feira comum. Observe a manhã fria. Observe o dia sem inspiração. Observe a noite em que ninguém o lembra da meta. É aí que a verdade aparece. E talvez, por muito tempo, você tenha construído a própria identidade em cima de picos emocionais. Agora, vai ter que aprender a amar o chão, amar o dia simples bem vivido, amar a ordem cumprida sem espetáculo, amar a repetição como ferramenta de redenção, amar a disciplina não como castigo, mas como prova concreta de que a sua vida não está mais na mão da sua parte mais fraca. O oitavo passo é parar de se definir pelo histórico e começar a se definir pelo padrão que está instalando. Isso é muito importante, porque alguns homens até começam a obedecer mais, mas continuam internamente se chamando de fracassados, preguiçosos, indisciplinados, quebrados. E a linguagem interna pesa. Você não precisa se iludir, mas também não precisa continuar jurando fidelidade à sua pior versão. Se você está cumprindo, reconheça. Se você está voltando, assuma. Se você está cortando negociações, honre isso. Se você está ficando mais firme, nomeie isso. Não como vaidade, como consolidação, porque a identidade se fortalece quando o comportamento e narrativa interna começam a caminhar juntos. Eu sou um homem em reconstrução. Eu estou voltando a obedecer. Eu não sou mais o cara que fala e some. Eu estou instalando uma nova relação com a minha palavra.
Isso não é autoajuda vazia, é alinhamento. Afinal, por anos você repetiu frases que reforçaram sua fraqueza. Agora, precisa reforçar com sobriedade a estrutura que está nascendo. E o 9º passo é entender que obedecer a si mesmo não significa rigidez teatral. Não é virar uma máquina sem alma, não é performar dureza, não é se transformar num personagem frio e artificial. É algo mais maduro, é ser um homem confiável para a própria consciência, é saber descansar sem se abandonar, é saber falhar sem fazer da falha uma identidade, é saber corrigir rápido sem se entregar ao efeito cascata, é saber que deslize não é permissão para colapso. Isso também faz parte da reconstrução, porque alguns homens quebram a própria consistência em nome do perfeccionismo. Erram uma vez e concluem, já era. Saem um pouco da rota e transformam isso em semanas perdidas. Sentem vergonha de ter falhado e, em vez de retornar no próximo passo, mergulham mais fundo. Mas o homem que está voltando a se obedecer precisa aprender uma postura nova. Errou, corrige, caiu, levanta, desviou, retorna, sem drama excessivo, sem novela interna, sem transformar o tropeço em licença para o velho padrão retomar o trono. Lembre-se, o objetivo não é parecer impecável, é tornar-se confiável. E confiabilidade não é nunca falhar, é não se abandonar por muito tempo. O 10º passo é proteger o ambiente, porque o homem que quer voltar a obedecer a si mesmo não pode continuar cercado de tudo que sabota sua atenção, seu horário, sua energia e sua dignidade. Se o celular é porta de fuga, ele precisa perder acesso. Se o quarto está virando caverna de desordem, precisa ser reorganizado. Se certas companhias alimentam a sua versão frouxa, precisa haver distância. Se certos horários sempre te derrubam, precisam ser redesenhados. Você não é fraco por precisar estruturar o ambiente. Você é sábio. A vontade sozinha não vence toda noite, toda distração, toda rotina desorganizada, todo gatilho repetido. O homem maduro não confia apenas na intenção. Ele constrói contexto favorável à obediência. E é por isso que a reconstrução da autoridade interna não é só filosófica, é prática, é a cama arrumada, é o horário protegido, é a tarefa preparada, é a academia vazia antes do amanhecer, é a mochila pronta, é a garrafa cheia, é a tela desligada, é a porta fechada, é a mesa limpa, é o mundo externo ajudando a nova ordem a permanecer. Agora, imagine de novo aquela cena. Antes, madrugada, rosto aceso pela tela, ombros caídos, promessas gastas, silêncio de vergonha. Agora, manhã cedo, quarto ainda escuro, despertador toca. Você levanta sem discurso, lava o rosto, sente a água fria, veste a roupa, sai de casa ou senta no lugar certo. O mundo ainda está quieto e você está em movimento. Ninguém aplaudiu, ninguém viu, ninguém postou, ninguém comentou, mas algo gigantesco aconteceu. Você se obedeceu. E quem está há muito tempo quebrado por dentro sabe o valor quase sagrado disso. Obedecer a si mesmo depois de anos de autoabandono parece reencontrar uma parte desaparecida do próprio nome. Parece voltar a habitar o próprio corpo. Parece tirar ferrugem do caráter. Parece recuperar centímetros de coluna invisível. Parece sair de um quarto abafado e abrir uma janela por dentro. Isso não resolve tudo num dia, mas muda a direção. E direção certa, sustentada, transforma destino. Com o tempo, o homem que antes falava demais começa a mudar de presença. A voz fica menos inflada. O olhar fica mais limpo. A fala fica mais econômica. Os compromissos ficam mais precisos. Os gestos ficam mais sóbrios. A energia deixa de ser teatral e passa a ser sólida. Ele já não precisa vender para si mesmo a imagem de quem vai mudar, porque começa a conviver com evidências. E evidência acalma. Ela tira a necessidade de se provar em toda conversa. Tira a ansiedade de anunciar recomeços. Tira a compulsão de dizer, agora vai, toda semana. O homem finalmente entende que a transformação mais profunda não faz muito barulho no começo. Ela parece pequena, mas é séria. Ela aparece quando você fecha a boca e cumpre. Quando você simplifica a ordem e executa. Quando você reduz a distância entre consciência e comportamento. Quando você trata a própria palavra com reverência de contrato.
E então nasce a nova identidade. Não a identidade do homem perfeito, mas a do homem confiável. Confiável para si, confiável para a rotina, confiável para a dor, confiável para o futuro que quer construir. Ele ainda sente cansaço, ainda enfrenta dias ruins, ainda tem tentações, ainda passa por momentos de instabilidade. Mas existe uma diferença decisiva. Agora, ele não se admira mais pelo que promete. Ele se respeita pelo que sustenta. Isso muda a postura dele diante de tudo. No trabalho, ele demora menos para começar o que precisa. No treino, ele depende menos da vontade. Na mente, ele negocia menos com desculpas gastas. Na vida, ele vai parando de acumular pequenas vergonhas. E pequenas vergonhas não acumuladas geram leveza. Talvez você esteja esquecendo que muita da sua angústia não vem só dos grandes problemas. Vem das pequenas traições repetidas, das microdesistências, das promessas quebradas em silêncio, dos detalhes que ninguém vê, mas sua consciência registra. Quando isso começa a cessar, um tipo novo de paz surge. Não é euforia, não é êxtase, é dignidade. A dignidade de quem está voltando para casa dentro de si mesmo. E essa dignidade transborda. Você começa a ocupar o espaço de outro jeito. Começa a se vestir de outro jeito. Começa a olhar no espelho sem fugir tanto. Começa a caminhar sem aquela sensação constante de débito consigo. Tudo porque uma coisa voltou ao lugar. Sua palavra começou a recuperar peso. Talvez você nunca tenha pensado nisso com tanta clareza, mas um homem sem palavra para si mesmo vive como terra sem fundação. Qualquer coisa o arrasta, qualquer humor o altera, qualquer tentação o desmonta, qualquer fase difícil o desorganiza. Mas o homem que volta a se obedecer, mesmo em passos simples, começa a virar rocha. Não rocha de arrogância, rocha de presença. E presença masculina verdadeira não é barulho. É densidade, é entrar num dia difícil e não se dissolver. É sentir a vontade de fugir e ainda assim ficar. É perceber o impulso de adiar e mesmo assim começar. É ouvir a velha voz chamando para a vida antiga e não atender. Esse é o novo homem. Um homem menos performático, menos ansioso para aparecer, menos apaixonado pela própria narrativa e muito mais comprometido com o chão. Ele entende que a boca pode inspirar, mas só a disciplina redime. Entende que intenção sem obediência é fumaça. Entende que caráter não é o que ele imagina no auge emocional, mas o que ele repete quando ninguém vê. Ele também aprende a reconhecer seus gatilhos sem se ajoelhar para eles. Sabe quando a mente quer conforto, sabe quando a noite quer engoli-lo, sabe quando o vazio quer distração. Mas agora existe governo. Agora não é mais cada impulso no volante. Agora existe direção. Talvez ainda tremendo em alguns dias, talvez ainda imperfeita, talvez ainda recente, mas real. E isso é tudo. Porque quando a direção é real, o homem para de se sentir perdido até nos dias difíceis. Ele pode cansar sem se abandonar, pode errar sem se definir pelo erro, pode sofrer sem se dissolver, pode recomeçar sem transformar o recomeço em teatro. Esse ponto importa demais. A nova identidade não grita, ela não precisa, porque quem está em paz com a própria palavra não precisa anunciar grandeza a todo momento. Ele vive com mais silêncio e mais substância, faz menos promessas públicas e honra mais compromissos privados. Fala menos sobre quem vai ser e gasta mais energia sendo. Isso inspira mais do que qualquer discurso. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de homem que fala bonito, mas está faminto por homem que transmite verdade. Verdade no olhar, verdade na postura, verdade no ritmo, verdade na firmeza com que ocupa a própria rotina. Esse tipo de homem nem sempre é o mais carismático da sala, nem sempre é o mais expansivo, nem sempre é o que mais fala, mas é o que carrega a gravidade, porque as pessoas sentem quando alguém voltou a habitar a própria palavra. E o mais importante, ele sente. Não existe riqueza externa que compense totalmente a sensação de não confiar em si. E existe pouca pobreza emocional tão destrutiva quanto essa. Por isso, reconquistar obediência interna não é detalhe de produtividade, é resgate de dignidade masculina. É o homem deixando de ser plateia de si mesmo e voltando a ser condutor. É o homem deixando de comentar a própria vida e voltando a construí-la. É o homem deixando de beijar a ideia da mudança e começando a carregar o peso dela nas costas.
costas. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando em quantas vezes já prometeu, quantas madrugadas já jurou, quantas segundas-feiras já celebrou, quantas listas já escreveu, quantos vídeos já assistiu, quantos planos já fez. Tudo bem, hoje não é o dia de acumular mais um discurso bonito. Hoje é o dia de encerrar um ciclo de desobediência, talvez de forma simples, talvez de forma silenciosa, talvez sem ninguém perceber, mas é assim que começa. Não com a vida toda resolvida, com uma ordem obedecida, não com um personagem novo, com uma decisão simples sustentada, não com uma explosão de motivação, com uma recusa sóbria a continuar se abandonando. E aos poucos, a antiga versão perde oxigênio. Aquela que falava muito para não sentir a própria fraqueza, aquela que usava promessa para aliviar culpa, aquela que se emocionava com possibilidade e desmoronava no hábito, aquela que explicava tudo e executava quase nada. Ela começa a morrer, não de uma vez, mas morre. Morre toda vez que você levanta quando queria ficar. Morre toda vez que fecha a tela quando queria fugir. Morre toda vez que cumpre o combinado no dia comum. Morre toda vez que para de se impressionar com a própria intenção e escolhe honrar a própria ordem. Essa morte é necessária, porque existem versões de nós que não podem ser negociadas, só enterradas. E talvez a sua maior urgência hoje não seja aprender mais, descobrir mais, planejar mais ou falar melhor. Talvez seja sepultar o homem que já não merece mais governar sua vida. O homem frouxo, o homem adiado, o homem teatral, o homem que sonha em voz alta e falha em silêncio, o homem que jura no escuro e se vende ao amanhecer. Esse homem precisa perder espaço, não porque você se odeia, mas porque ainda existe dignidade demais em você para aceitar continuar assim. Talvez você tenha esquecido disso. Talvez a vergonha tenha te feito achar que já era. Talvez a repetição tenha te feito acreditar que esse é o seu jeito. Talvez o histórico tenha tentado te convencer de que você sempre será esse cara que começa e para. Mas histórico não é destino. É só prova de um padrão antigo. E padrão antigo pode ser quebrado quando um homem decide que sua palavra voltará a ter peso, nem que seja reconstruída centímetro por centímetro, dia após dia, sem glamour, sem torcida, sem espetáculo. A mudança real começa quando o homem para de perguntar: como me sentir mais motivado? E começa a perguntar: qual é a próxima ordem simples que eu não vou quebrar? Essa pergunta salva, porque ela tira você do campo da fantasia e te coloca no campo da presença. Tira você do personagem e te devolve ao corpo. Tira você do discurso e te coloca na ação. Qual é a próxima ordem simples? Dormir no horário, acordar no primeiro toque, treinar hoje, estudar por 1 hora, arrumar o quarto, cumprir a tarefa difícil antes do ruído, fechar a distração, voltar amanhã. É assim, pedra sobre pedra, ordem sobre ordem, dia sobre dia. Até que um dia você percebe que não está mais tentando parecer um homem confiável. Você virou um. E quando esse momento chega, ele não costuma vir com fogos. Vem com uma paz pesada, com uma firmeza quieta, com uma sensação de que o caos ainda existe, a luta ainda existe, as dores ainda existem, mas você não está mais largado por dentro. Você se recuperou. Talvez não em tudo, talvez ainda em processo, talvez ainda com marcas, mas se recuperou no centro. E homem recuperado no centro muda o resto com o tempo. Chegando perto do fim, eu quero te pedir algo do jeito certo. Se essa mensagem falou com a parte sua que ainda quer voltar a se respeitar, deixa o like para mostrar que esse tipo de verdade precisa continuar. Se inscreve no canal para seguir nessa caminhada de reconstrução masculina e compartilha este vídeo com outro homem que fala muito sobre a vida que quer, mas está sofrendo por não conseguir obedecer à própria palavra. Agora, guarda essa cena final. Ainda está escuro. O quarto não mudou tanto. A cidade ainda carrega seus ruídos. Os problemas da sua vida talvez ainda não tenham sido resolvidos. O dinheiro talvez ainda não seja o que deveria. Seu corpo talvez ainda esteja longe do que você quer. Sua mente talvez ainda esteja em recuperação. Seu passado ainda existe. Seu histórico ainda existe. As marcas ainda existem. Mas alguma coisa mudou. O despertador toca. Você abre os olhos. Por um segundo, a velha versão tenta falar. Aquela voz antiga. A voz da negociação. A voz da cama quente. A voz do depois.
voz, a voz do só hoje, a voz do segunda eu faço certo. Mas agora existe outra presença no quarto, silenciosa, séria, sem teatro. É você, não o você que fazia discursos sobre mudança, o você que voltou para o comando. Você coloca os pés no chão, sente o frio do piso, levanta, ajeita o corpo, vai até a pia, a água bate no rosto, a janela se abre. Lá fora, o mundo ainda parece o mesmo, mas você sabe que não está, porque a sua manhã não foi vencida por uma grande emoção, foi vencida por uma pequena obediência. E pequena obediência repetida é o que constrói homens perigosamente íntegros, homens que não dependem de plateia para agir, homens que não precisam da própria voz alta para sentir valor, homens que não se vendem por conforto barato, homens que podem até cair, mas não se entregam ao chão, homens cuja palavra, aos poucos, volta a ser lugar seguro. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida há tanto tempo. Não mais informação, não mais empolgação, não mais frases fortes. Talvez esteja faltando um reencontro entre você e a sua própria palavra. Porque um homem só começa a reconstruir a vida quando o que ele diz volta a ter consequência dentro dele, quando sua ordem volta a gerar movimento, quando sua consciência volta a ser respeitada, quando sua rotina deixa de ser campo de humilhação e vira terreno de redenção, quando seu dia deixa de ser testemunha da sua contradição e passa a ser prova da sua mudança. Esse é o comeback real, não o comeback barulhento, não o comeback performático, não o comeback de legenda bonita, o comeback silencioso, bruto, honesto, masculino, aquele em que o homem mata a versão que só falava e alimenta a versão que cumpre. Então, quando este vídeo terminar, não faça o que a sua versão antiga faria. Não se emocione, concorde, reflita e siga igual. Escolha uma ordem, só uma, clara, concreta, inegociável e cumpra. Depois cumpra de novo, depois de novo, depois de novo, até que a sua mente pare de te olhar com desconfiança, até que o seu corpo entenda quem manda, até que a sua consciência volte a se alinhar com a sua ação, até que você possa se encarar no espelho sem sentir que está vendo um estranho cheio de promessas quebradas, porque existe um homem dentro de você esperando esse momento. Não o homem perfeito, o homem verdadeiro, o homem que fala menos e pesa mais, o homem que promete menos e sustenta mais, o homem que já não troca a própria dignidade por alívio imediato, o homem que não precisa correr atrás da própria admiração porque passou a merecê-la. Mate a versão que fala demais e não se obedece. Enterre esse homem sem homenagem e deixe nascer, no silêncio duro da rotina, aquele cuja palavra voltou a valer.